que são as salas de recursos para altas habilidades, daí todo o projeto de enriquecimento, visitas, assessoramento, enfim, oficinas, né? Então daí ele passa a partir do diagnóstico, né? Previamente testado, enfim, avaliado, ele passa a receber todo esse acompanhamento dos profissionais da rede municipal. Só brevemente, que nós já estamos encerrando esse bloco e eu preciso deixar a questão norteadora, que as nossas convidadas vão falar sobre a mesma ao longo do segundo bloco. Para as três, é difícil identificar uma criança superdotada? Da família, principalmente? É difícil? É difícil. É difícil, porque quando a gente já vem com o discurso, é muito esperta. Então, esse é o sinal de alerta para toda mãe, para toda educadora. Certo. É muito esperta, pode ter certeza. Aquela criança que se destaca por pegar as coisas muito rapidamente, pega no ar, é isso, Mônica? Exatamente, ela se destaca em muitas áreas, né? Não só numa atividade, porque às vezes a criança pode se destacar, por exemplo, para música, né? Mas é só naquela área. Isso. O superdotado, normalmente, ele se destaca também em mais áreas. Né? Tem um comportamento que, digamos, seria mais avançado para ele, mas essa criança parece que já tem tantos anos, não parece a idade que até tem. o vocabulário, né, mais enriquecido, né, às vezes tem algumas questões até de dia a dia mesmo, de colocar de enfrentamento, de oposição, você diz, ei, pera lá, uma criança de 2, 3 anos fazendo esse tipo de oposição, então é um sinal de alerta pra gente também, enquanto as mães até colocam assim, mas o meu outro filho mais velho só fez isso com tal idade, esse fez bem antes. O meu outro filho fazia assim, então existe também essa comparação com os outros filhos, né? O superdotado normalmente faz tudo de uma forma precoce. Né? É com uma antecipação. Mas também dispõe de algumas dificuldades, né? Que também precisam ser trabalhadas por essas necessidades específicas. Né? Então, por isso que ele está no público. Socialização. Justo. Porque daí eu me frustro, né? Porque eu estou numa sala onde a professora está trabalhando adição e eu já dou conta daquilo abstratamente faz tempo, o que eu vou ficar fazendo lá? Né? Então, são essas questões. E quando não percebido, ele também pode ser discriminado de certa forma, não porque ele queira, mas como ele já conhece o conteúdo, ele fica sem fazer, daí ele passa, nossa, mas ele não fez atividade, ou ele está atrasado, mas ele está preocupado com outros assuntos, né? E depois nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco também sobre a característica do hiperativo, porque aí também podem ser confundidos, não é? O superdotado com o hiperativo. Mas os nossos professores vão falar sobre isso ao longo do segundo bloco. Eu vou deixar no ar, então, a nossa questão norteadora. No ambiente educacional e na sociedade, estamos preparados para conviver com as diferenças? E quando pensamos na inclusão, por que algumas diferenças incomodam tanto? As nossas convidadas vão falar sobre essa questão ao longo do segundo bloco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o ANP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje, que está tratando sobre a educação inclusiva. As nossas convidadas já discorreram, fizeram um breve histórico, uma introdução que vem a ser educação inclusiva no panorama do nosso país e também já deram alguns dos aspectos e também algumas das dificuldades enfrentadas pelos indivíduos que têm essas necessidades especiais. Deixamos no ar a seguinte questão. No ambiente educacional e na sociedade, estamos preparados para conviver com as diferenças? Quando pensamos na inclusão, por que algumas diferenças incomodam tanto? Vamos começar então, professora Mônica. No ambiente educacional e na sociedade, estamos preparados para conviver com as diferenças? Eu acho que ainda não por completo, né? Como bem colocou a Karen, está vindo uma mudança lenta ou rápida, dependendo dos sentidos. E, por enquanto, as pessoas ainda não dominam toda essa questão. Por quê? Eu acredito que, às vezes, por receio do desconhecido,
né? A falta de experiência. De saber lidar com o indivíduo, não é? Exatamente, e às vezes são coisas simples. Então eu vejo uma pessoa com deficiência, eu me pergunto, como que eu vou chegar para conversar? Como que eu vou oferecer uma ajuda? Será que ele vai aceitar? Então, assim, a partir do momento que eu conheço, que eu vou em busca de problemas, situações, de outros exemplos, de situações que deram certo, com resultados que foram agradáveis para a pessoa, eu acho que se torna mais fácil. A partir do momento que a pessoa encara a situação com normalidade, fica muito mais fácil. Né? Então, quebrar esses paradigmas, esses estigmas, o medo, o receio. Então, todos nós somos seres humanos, todos nós temos defeitos, qualidades, diferenças, potencialidades. Precisamos, sim, trabalhá-las. E para isso é preciso o quê? O conhecer. Exato. Então, Carla, estamos preparados para conviver com essas diferenças e essas diferenças também incomodam bastante, que é a conclusão aqui da nossa questão norteadora. Incomodam, inclusive, a Mônica colocava o seguinte para nós, que nós não temos, nós, eu estou dizendo, sociedade, né? Essa facilidade de nos relacionarmos com o indivíduo, com o diferente. Até em alguns casos, digamos, menos graves, nós até nos relacionamos com uma maior facilidade. Agora, alguns casos de deficiência intelectual, temos uma dificuldade ainda grande em estabelecer um relacionamento com esses indivíduos. Isso, cara? Temos. Então, assim, eu acho que a gente está aprendendo também a lidar com esse novo, né? Então, eu vou citar um exemplo da minha avó, que quando eu comecei a trabalhar com educação especial, eu tinha uma criança com paralisia cerebral, toda espástica, né? Fazia uso de cadeira de rodas, não falava, tinha bastante cialorreia, que é a baba, né? E aí, qual era o mito? Ah, minha filha, se você tocar nessa baba, você vai ficar louca. Né? Então, ela também não conhecia, né? Como se pegasse. Então, assim, quando você desmistifica e vê a pessoa atrás dessa deficiência, fica muito mais fácil de você entender. E você não precisa de uma titulação para isso. Você precisa ser gente. Gostar de gente para que o seu diferencial seja o teu olhar, né? Então, porque barreira arquitetônica, né? A Mônica que é gestora, questão pública, é fácil a gente derrubar uma parede e construir uma rampa, mas a barreira atitudinal são todos os dias, é o respeito pelo diferente, é o respeito pelaquela pessoa que quer passar no trânsito. Então, aí vem uma questão também de valores, né? Respeitar o indivíduo independente da sua condição. Então, acho que isso vem pregar a educação inclusiva. E o deficiente intelectual, ele não está visto aos olhos nus, que ele é uma pessoa com deficiência. Né? Porque ele tem um discurso, ele fala bem, né? Ele é agradável muitas vezes, mas o entendimento dele é complicado. Né? Até a questão, a Mônica tem do mundo do trabalho, a Karen também trabalha com a educação de jovens e adultos. Essa pessoa com deficiência intelectual, para ser entendida e para ter compreensão, a gente tem que saber como que ela vai funcionar. Então, eu não posso falar muito rápido, eu não posso dar muitas consignas, eu tenho que falar uma coisa de cada vez, a todo instante, né? A gente sempre brinca em intensidade e frequência. Sim. Né? Então, saber como funciona, a gente não sabe como funcionam nossos maridos, nossos filhos, né? Então, enquanto gestor, a gente tem que saber também como funcionam essas pessoas. Né? E essas pessoas com deficiência intelectual, elas têm um ritmo diferente do nosso. E a gente tem que entender, mas ela é limitada. Aonde está descrito que ela é limitada? Né? Então, a gente tem que entender como eles funcionam. Né? E todo mundo aprende. Regina, todo mundo aprende. Né? De uma maneira diferente. Pelos canais de aprendizagem que a gente tem. Você aprendeu a dirigir de uma forma, aprendeu a mexer no computador de uma forma, Mônica de outro, Karen de outro e eu de outro. Né? Karen é uma pessoa que não gosta muito da tecnologia, né, Karen? Né? Mas um se complementa com o outro, aprende, né? Porque o novo nos assusta. E também entra bem a questão da vivência, né? Porque eles nos ensinam muito. Não somos só nós que transmitimos o conhecimento, mas eles nos permitem aprender muito no dia a dia. É uma via de mão dupla. Na escola nós temos uma situação também que eu acho assim, essa questão de você conviver com as pessoas facilita, né, o nosso dia a dia. Nós temos uma mãe que tem filhos no ensino comum e que no ônibus, no transporte escolar,
vai junto um aluno que tem deficiência intelectual. Sim. E ele é tão sorridente que depois de um período, esta mãe procurou a escola para comentar o seguinte: eu sou muito mais feliz todas as manhãs. E nós perguntamos, por quê? Porque todos os dias eu estou na calçada e o aluno passa e me dá tchau com um sorriso maravilhoso. E é isto que me deixa alegre para trabalhar naquele dia. Quando esse aluno falta, ela questiona, tá tudo bem com o aluno? Por quê? Porque já faz parte do dia a dia dela, né? O olhar, o sorriso, então é acolher bem, porque realmente eles dão um retorno. Às vezes não aquele retorno que você está esperando como padronizado, mas na independência, na autonomia deles. Nós temos um projeto chamado Valor Brasil, onde 11 alunos são funcionários do Bom Jesus. Então eles têm os benefícios, eles batem o ponto todos os dias, eles recebem o salário, executam várias tarefas, certo? E o que é interessante nisso? Que eles se sentem assim muito importantes, porque eles realizam as atividades deles, né? Mas eles conseguem fazer tudo dentro do ritmo. Agora, nem todos são alfabetizados, mas cada um se desenvolveu em várias áreas, tanto que chegaram a essa etapa, né? De trabalharem e darem um retorno. Certo. E o tipo de trabalho desenvolvido? Na verdade, é uma empresa que trabalha com produtos, diversos produtos, em TNT, lona, algodão. Então, eles fazem embalagens para presentes, aquelas sacolas de colocar lixo no carro, eles fazem avental, necessaire, mochila, e eles cuidam da parte do acabamento. Então, o que eles fazem como atividade? Eles queimam os fios, eles cortam fitas no tamanho exato a partir de um padrão, eles colocam essa fita nas embalagens para que depois a pessoa simplesmente amarre, dê o laço. Eles fazem sacolas, então eles desdobram, eles fazem o modelo para que seja recortado depois pelas costureiras para colocarem as alças. Então são várias atividades, é um trabalho bem interessante. E também há vários níveis de habilidades aí desenvolvidos, né? Sim. Alguns têm uma habilidade maior para essa atividade, outros nem tanto, e outros também já são encaminhados. Exatamente. Sempre há uma pessoa que está dirigindo, supervisionando o Nesse trabalho? projeto, nós temos uma professora especialista em educação especial que faz esse acompanhamento, né? Então, ela direciona as atividades do dia, ela faz as flexibilizações e adaptações. Vou citar um exemplo. Nós tínhamos um aluno com dificuldade motora e ele não conseguia passar a fita na embalagem dentro do local adequado. A partir do momento que ela colocou uma esponja dentro dessa embalagem, ele conseguiu atingir o objetivo, que era passar a fita. Então, nós precisamos sim desse olhar diferente. O que aquele aluno precisa, que para mim é tão automático e para ele não é, mas que ele vai ter condições de realizar, desde que eu faça uma pequena alteração. Né? Certo. A idade, mais ou menos... Para esses alunos variada? Do projeto, todos acima de 21 anos. Todos acima. Isso. E que eles fazem educação de jovens e adultos... Na escola, educação de jovens e adultos, então manutenção dos conteúdos acadêmicos, né? Certo. E no outro período eles trabalham na empresa Valor Brasil. É supervisionado por uma professora da modalidade de educação inclusiva, de educação especial do Bom Jesus. É isso, professora? Perfeitamente. Certo. Karen, então, ainda sobre a questão, pensando em inclusão, por que algumas diferenças incomodam tanto? Eu valido que as nossas companheiras, colegas colocaram aqui a questão do lidar com o diferente. Né? O lidar com o diferente, encarar a diferença é muito difícil. Né? Porque o que o ser humano, né, em geral, o que o ser humano busca? Ele busca pertencer. Né? E isso é a tendência da humanidade, é pertencer, pertencer a um grupo, né? Ter esse sentimento. Então, a partir do momento que você difere desse grupo, né, é difícil você encarar. Né? Então, a busca é sempre você buscar igualdades. E, na verdade, não é isso que torna esse grupo, né, ou uma sociedade rica. O que torna uma sociedade rica é a diferença. Porque isso vai ter mais qualidade,
né? Em todos pensamentos, reflexões, estruturas, enfim. A diferença é que dá suporte para uma qualidade do grupo que você pertence. Né? Né? E essas diferenças, quando elas se destacam muito, rapidamente há uma forma de dizer não, volta, de reorganizar. No sentido de tentar padronizar aqueles comportamentos. Porque é mais fácil, que é mais né? fácil. Lidar com aquilo que funciona, aquilo que dá certo. Exatamente. Né? Porque você já conhece. Já né? conhece, então você não está entrando num Saara novo, né? Num campo novo. Você está... Porque lidar com o diferente faz com que nós também tenhamos que nos mobilizar. Opa, eu tenho que sair da minha zona de conforto e buscar informação, buscar entender o meu próximo, buscar talvez ver uma nova estrutura no meu espaço, né? Então, assim, eu lidar com a diferença faz com que eu tenha também que me estruturar. Eu enquanto pessoa, né? E enquanto profissional, muito mais. Exatamente, né? Karen, eu ia tocar nessa questão agora. E como profissional, então, muito mais. E a partir da nova legislação que faz a inclusão e também da Constituição, como é que fica isso para o profissional em educação? Ei, professora Carla, como é que fica isso para o profissional? Porque as nossas faculdades de formação inicial, dos cursos de licenciatura, do curso de pedagogia, estão dando conta? Então, Regina, né, a gente... Tanto quanto deveriam, na enfim, verdade, esse preparo. Quando nós partimos para uma prática educacional, essa nossa primeira formação, essa formação primária, ela nos dá subsídios para uma educação especial inclusiva. Né? Nós temos um módulo muito pequeno de necessidades especiais ainda. Então, o que a gente busca? Né? Formação. E essa formação tem que ser processual, contínua, eu buscar seminários, e existe também a formação de uma pós-graduação, eu virar uma especialista em educação especial. Exatamente, porque eu estava, no momento da apresentação de vocês, todas têm uma especialização já dirigida para essa área especial. Isso. Né? Então, assim, porque hoje, para a gente